Olá, meus amigos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual eu pertenço, nos últimos meses e até anos, tem sido alvo constante de ataques de líderes religiosos, pastores de outras denominações, que vêm a público através de vídeos nas redes sociais, postagens, atacaram a nossa fé, dizendo que a nossa igreja é uma seita, de que os adventistas idolatram Ellen White, de que tem nos escritos de Ellen White uma segunda Bíblia, enfim, fazem ataques diversos à nossa fé, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí fica a pergunta, por que tantos ataques? Parece que esses líderes religiosos, eles têm um alvo em comum, que é a Igreja Adventista, e vira e mexe, eles vêm a público fazer algum tipo de ataque, algum comentário ofensivo contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muitas vezes esses ataques trazem mentiras, né? Dizendo que, por exemplo, os adventistas do sétimo dia idolatram Ellen White ou têm Ellen White como uma segunda Bíblia. Isso não é verdade e nunca foi. Os adventistas, eles têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco o porquê que a Igreja Adventista ela é tão atacada e ela tem sido tão atacada por esses líderes de diversas igrejas que têm vindo realmente assim repetidamente, têm vindo ao público nos atacar. O último ataque partiu de um pastor chamado André Valadão, muito famoso, tem milhões de seguidores nas redes sociais e é líder da Igreja Batista Lagoinha. Parece que agora ele está nos Estados Unidos. E ele chamou a Igreja Adventista de seita e disse essas outras coisas que eu já comentei aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, especialmente para os adventistas do sétimo dia, né, esse vídeo ele é mais voltado para esse público, de que não há nenhuma novidade nisso que nós estamos vendo. E os adventistas, eles sempre foram alvo de ataque. Isso não é de hoje, não é algo recente, mas sempre houveram pessoas que se levantaram contra a nossa igreja para nos acusar muitas vezes de forma mentirosa, dizendo coisas que não correspondem com a realidade. Eu quero dizer que isso já estava profetizado na Bíblia. Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, ali está dizendo que o dragão, que nós sabemos que é Satanás, ele está irado com a mulher, que em profecia significa igreja, e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então, é lógico que a gente, como adventista do sétimo dia, e eu também como adventista do sétimo dia, eu fico triste e até revoltado quando esses líderes religiosos vêm a público falar esse monte de groselha, esse monte de besteira. E eu tenho certeza que muitos deles, como esse tal de André Valadão, sequer tenha lido uma obra como essa, por exemplo, O Grande Conflito, que é um clássico da senhora White. E ele citou ali até alguns trechos do Grande Conflito, e ele citou ali livros que nem existem, né? Na sua publicação, acho que foi no Instagram, atacando a nossa igreja, ele citou livros ali que Ellen White nunca escreveu e que nem existem. Então essas pessoas muitas vezes que fazem essas críticas, eles sequer têm a pachorra de pegar um livro como O Grande Conflito, ou este livro aqui, ó, Nisto Cremos. Aqui está explicado tudo que os adventistas creem. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá tudo explicado aqui, o que a gente crê, o que a gente deixa de crer. Realmente, se você quer saber, você que não é adventista, por um acaso esteja assistindo esse vídeo, se você quer saber o que os adventistas de fato creem, tem que ler esse livro aqui. Só que o que acontece? Muitas pessoas acabam indo nas ideias desses líderes, que ou das duas uma, ou eles nunca leram uma obra como essa, ou a principal obra de Ellen White, que é O Grande Conflito, e saem repetindo coisas que outras pessoas disseram e muitas vezes não checa nem a fonte para ver se é verdadeiro ou não. Então você vê que um líder religioso que tem milhões de seguidores nas redes sociais, né, que tem uma igreja aí que tenho certeza que tem milhares
de membros, e ele sai falando umas bobagens dessa e não checa nem a fonte, e muitas pessoas acabam indo atrás dessas conversas, mas o correto, o ideal é você ir nas fontes, né, nas fontes primárias. Então leia o livro Nisto Cremos. Outro livro também que você pode ler é esse daqui, ó, Declarações da Igreja Adventista. Todos esses livros você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira, que é a casa de publicações oficial da igreja. Você pode acessar o site dessa casa publicadora e adquirir essas obras. Declarações da Igreja, que aqui fala a respeito, tem declarações oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre diversos assuntos. Você tem Nisto Cremos, são as 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. E você tem também o Grande Conflito. Você tem essa versão aqui, que é uma versão mais completa, né? Mas existem versões resumidas também desta obra. E aí você vai poder tirar suas próprias conclusões e não ficar indo nas conversas desses charlatões que ficam falando esse tipo de coisa, mas a gente já sabe que, como eu li aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O próprio Apocalipse capítulo 19, verso 10, ele responde. Ali no final do verso 10 está escrito o seguinte: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então por que os adventistas do sétimo dia eles acreditam que Ellen White tem o espírito de profecia? Porque existe na Bíblia diversos testes que você pode aplicar a qualquer pessoa que venha a se declarar profeta. E Ellen White, ela nunca se declarou como profeta, ela disse apenas que recebeu da parte de Deus iluminações especiais para conduzir a igreja no tempo do fim. Esse é o papel do profeta. E é engraçado que muitos desses líderes religiosos que vêm criticar a igreja, eles aceitam que no meio da sua igreja se levantem pretensos profetas, fazendo profecias aleatórias acerca de coisas ridículas, como por exemplo ficar falando da vida dos outros, né? Trazendo à tona segredos da vida dos outros. E o papel do profeta não é esse. O papel do profeta, se você quiser estudar mais a respeito disso, comece lendo Isaías capítulo 8, verso 16. Qual é o papel do profeta? É conduzir o povo de volta para a lei de Deus e de volta para a palavra de Deus. Está escrito o seguinte, Isaías capítulo 8, verso 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então o papel principal do profeta de Deus, o profeta verdadeiro, aquele é o profeta que aceita os mandamentos e guarda os mandamentos de Deus, porque Deus ele não vai dar um dom de profecia para alguém que não guarda mandamento. Eu acho que isso é algo que qualquer pessoa em sã consciência concordaria comigo. Se você sabe que você deve guardar um mandamento de Deus e você, de forma rebelde, você não guarda, como que Deus vai dar um dom de profecia para você? Então tem muitas pessoas por aí que se dizem profetas, mas que se recusam a guardar determinados mandamentos da palavra de Deus, como o sábado, por exemplo. Tá lá na lei, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então tem muita gente que se diz profeta, mas que não guarda mandamento. Como é que o Espírito Santo, que é quem distribui os dons na igreja, da forma como ele acha melhor? Tem muitos por aí que dizem não, que eu recebo o dom que melhor me interessa, né? Aquele que me dá mais destaque diante da igreja. Então a pessoa ela quer tomar, na verdade, o lugar do Espírito Santo e escolher para ela o dom que é mais interessante para ela. Enfim, tem muitas contradições, tem muita coisa, né, que a gente poderia falar aqui, mas que o que eu queria dizer realmente é isso, que não há nenhuma novidade nos ataques que essas pessoas fazem contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque qualquer pessoa
que guarde os mandamentos de Deus, né? Busque ser obediente à palavra e aceite a Jesus como seu Salvador, ele vai ser alvo de ataque do inimigo. E o inimigo ele vai sim usar pessoas para nos descredibilizar, para fazer ataques maldosos, para falar mentiras contra nós, e isso vai se tornar cada vez mais controverso à medida que o tempo do fim vai se aproximando. Agora, uma coisa que é interessante é que muitas pessoas vão acabar tendo acesso a essas obras que eu mencionei aqui, muitas pessoas vão buscar saber mais a respeito do que creem os adventistas do sétimo dia, vão procurar ler os escritos de Ellen White para ver se realmente o que essas pessoas dizem é verdade ou não. Então, Deus vai acabar usando esses ataques que essas pessoas, esses líderes religiosos têm atacado a igreja adventista, para que essas pessoas elas possam se aprofundar mais nas doutrinas que a igreja ensina e que na verdade são doutrinas bíblicas. Quando a gente diz as doutrinas da igreja, todas as doutrinas da igreja são bíblicas, estão amplamente fundamentadas na palavra de Deus, como por exemplo o juízo investigativo, que é uma doutrina tão atacada, né, da parte desses líderes religiosos, mas isso está sistematizado na palavra de Deus. Se você quiser aprender mais, leia o livro Nisto Cremos. E diversas outras, com o próprio sábado, o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. Então, se você for estudar isso na palavra de Deus, você vai ver que todas as doutrinas defendidas pela igreja adventista são doutrinas bíblicas. Ao contrário do que muitas doutrinas do que esses falsos profetas eles acabam advogando e ensinando, como por exemplo a doutrina da imortalidade da alma, de que existe um inferno ardendo lá que vai castigar as pessoas de forma eterna. Doutrinas como por exemplo a guarda de um dia falso, que é o dia de domingo, né, como dia de adoração, um falso dom de línguas, um falso dom de curas e por aí vai. São muitas as doutrinas falsas que fazem parte do vinho de Babilônia e que são ensinadas por esses líderes religiosos que se levantam aí para atacar a igreja adventista do sétimo dia. Então, que nós possamos cada vez mais nos pegarmos com Deus, estudarmos a sua palavra e procurar também dar razão da nossa fé, né? Porque a palavra de Deus nos diz que nós, sempre que formos chamados, devemos dar razão da nossa fé. Então, isso é algo que nós devemos fazer. Muitos dizem que Deus não precisa de advogados, né, para o defender. Realmente Deus não precisa que ninguém o defenda, mas a gente também não pode ver pessoas assim atacando doutrinas que são bíblicas e que são defendidas por nós e simplesmente ficarmos quietos, né? Até porque as pessoas esperam algum posicionamento daqueles que são atacados, né, da parte dessas pessoas. Então, a gente precisa, na verdade, pedir sabedoria, equilíbrio, bom senso, domínio próprio da parte do Espírito Santo para saber fazer isso da forma com que Deus quer que nós façamos. Não da forma com que eu quero ou qualquer pessoa queira, mas da forma que Deus quer. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para fazer isso e continuemos em frente, porque o erro, a mentira nunca vai prevalecer, a verdade sim. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.